Bem-vindos a Investir Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma Small Caps que eu acho que ela é pouco conhecida para a maioria dos investidores. Ela é um pouco mais difícil de analisar, pois ela tem diferentes negócios misturados, mas ela tem certas curvas que eu acho interessantes e até por isso foi uma das primeiras ações que eu investi quando eu comecei a investir em renda variável. Fica comigo até o final desse vídeo que tu vai conhecer bastante dessa ação que subiu mais de 70% nos últimos 12 meses. Vamos começar a análise dela, mas será que alguém tem ideia de qual ação é essa? Eu não vou pedir para vocês comentarem aqui se vocês acertaram ou não, mas eu duvido que a maioria de vocês tenha acertado. A ação que eu estou falando aqui é a Graziotin. Ela é uma empresa de varejo aqui da região sul, ela tem atuação no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Vamos olhar o site de relação de investidores deles. Na verdade, eles não têm um site de relação de investidores. É tudo junto e misturado com o site normal deles. Olha aqui, nossos negócios. Pode ver que eles têm 1, 2, 3, 4, 5 tipos de loja. Na verdade, até 2020, eles tinham 4 tipos. E em 2020, eles criaram essa última loja aqui. Vamos dar uma olhada rápida o que cada loja se especializa. Essa loja aqui, Franco Jorge, se especializa em moda masculina. A loja Graziotin, que leva o nome da marca, se especializa em moda masculina e feminina. Vamos dar uma olhada aqui no Instagram, em que eu fiz um post faz um tempo, em que eu classifiquei esses segmentos e eu resumi aqui com as informações. Então a Graziotin, ela foca em moda, calçados, cama, mesa e banho, como eu tinha falado, e foca nos públicos B e C. Já a Por Menos, que é uma loja bem importante dentro da empresa, ela foca mais na parte de casa, de vestuário, cama, mesa e banho, e no público C e D. Já a loja Total Casas e Conforto foca em artigos para o lar, e como a gente já tinha visto, a Franco Jorge foca em moda masculina. Voltando para o site aqui, a gente vê que ela também tem uma financeira, o que não é tão incomum em lojas de varejo, mas olha aqui, ela também tem um shopping center, que ela recebe receita desses aluguéis. É um shopping bem popular, não é um shopping numa região mais cara da cidade, vamos dizer assim, e ele tem sofrido bastante na pandemia, tanto é que ele vem dando prejuízo atrás de prejuízo, mas ultimamente esse prejuízo está diminuindo, então quem sabe no futuro volta a trazer uma linha de receitas para a empresa. E ela também tem negócios na agropecuária, principalmente milho, soja e algodão. Ela tem uma participação, 50% da participação desse empreendimento que está localizado ali no estado da Bahia. E isso fica demonstrado aqui na parte de estrutura societária. Nós temos a Graziotin, a loja com a marca principal aqui, e abaixo dela tem a Grato Agropecuária, que é essa que foca no setor de commodities. Ela faz uma participação com a Todeskine, então a Graziotin só tem 50%. E ela também é dona de 100% do Centro Shopping, da Floresta da Graziotin, que eu nem mencionei ali. Ela também ganha receitas de vendas de toras de madeira. O cliente fica responsável pela poda e pelo transporte dessas toras. E ela também tem aquela financeira que a gente falou para vocês, que é basicamente para subsidiar as compras a prazo dos clientes das lojas. Aí eu passei sem falar essa última loja aqui, GZT. E em 2020 veio o conceito dessa nova loja. Na verdade, é uma união das 4 lojas que a empresa já possuía. Dessa forma, ela busca atrair mais clientes, afinal, no mesmo espaço físico, ele vai ter uma maior variedade de produtos. Também busca diminuir custos, pois é tudo no mesmo prédio, e com isso eles tentam elevar a rentabilidade da marca. Vocês já viram que ela não é uma empresa de varejo comum. Isso dificulta um pouco em analisar o negócio da empresa. Tem gente que olha para essa diversificação e vai dizer, que ideia de gênio diversificar em segmentos diferentes, em receber aluguéis de shopping, em ter uma parte da receita atrelada ao setor agrícola. Já vai ter um outro tipo de pessoa que vai olhar, meu Deus, que falta de foco da empresa. Se a empresa se focasse em fazer uma coisa apenas, ela poderia ter resultados muito melhores. No final do vídeo eu vou dizer para vocês a minha opinião sobre isso, mas eu já adianto que os bons resultados recentes que ela vem tendo se devem muito em função dessa diversificação entre setores diferentes. E antes de eu mostrar o que eu quis dizer com algumas curvas que me atraíram quando eu comecei a investir nessa empresa, deixa eu pedir para tu clicar nesse botão de se inscrever, pois assim tu ajuda o canal a crescer, e se tu clicar também no botão de notificações, tu vai ser sempre avisado dos vídeos novos que eu lanço por aqui. Muito obrigado pela ajuda. Vamos continuar agora olhando o site do Status Invest. No Status Invest a gente começa a ver que nos últimos 5 anos a cotação se valorizou. O que eu quis dizer com curvas interessantes? Quando eu comecei a investir, eu investia mais focado em dividendos. Então, para mim, era bem importante que ela fosse uma pagadora recorrente de dividendos. Aqui a figura mostra
que ela é. Outro fator interessante que é bem curioso da empresa, ela não tem nenhuma dívida, ela se financia 100% com recursos próprios. Eu que estava vindo da renda fixa, e eu sempre tive um perfil mais conservador, embora eu tenha hoje mais de 70% do meu patrimônio em renda variável, mas isso é assunto para outro vídeo, eu olhei essa informação de que ela não tinha dívida e eu achei positivo, eu me senti mais seguro ao investir na empresa naquele momento. Hoje eu já olho para isso e penso, putz, ela podia ter um pouquinho de dívida, pois quando uma empresa tem dívida, ela tem potencial de ter retornos mais elevados. Mas não parece que a empresa deve mudar essa sua estratégia. Pelo menos ela não deu nenhum indicativo de que ela vai fazer alguma mudança nesse sentido. Seguindo as curvas que eu falei que me atraíram, receitas crescentes. Olha aqui, ó, não era um estouro de um ano para o outro, mas a gente podia ver que existia uma tendência a ter receitas crescentes. E o mesmo acontecia com o lucro. Mas tu vai olhar e dizer aqui, tá, Felipe, mas de 2019 para 2020 caiu o lucro bastante. Calma, 2019 teve um fato não recorrente que impactou positivamente o lucro. A empresa ganhou uma ação judicial que ela discutia sobre um aspecto tributário do ICMS e esse impacto positivo deu uma porrada no lucro aí de 2019, mas é um resultado não recorrente. E fica de olho que o resultado dessa ação não foi específico para a Graziotin. Várias outras empresas também tiveram ganho nessa matéria, então o lucro de 2019 de várias empresas foi impactado positivamente. Por isso, fica de olho quando tu analisar outra empresa e tu vê que o lucro de 2019 deu uma porrada para cima, bem diferente da média histórica, é bem provável que seja por esse motivo que eu expliquei aqui. Mas se a gente reparar aqui na Graziotin, o lucro de 2018 e o lucro de 2020, o lucro de 2020 foi maior do que o lucro de 2018, mesmo tendo sido um ano de pandemia. Isso aconteceu porque a empresa teve uma grande ajuda do setor agrícola. Isso que é interessante, conhecer mais a fundo os projetos da empresa e não apenas alguns indicadores. Eu me lembro quando começou a vir essas notícias que o setor de agro ia bombar em 2020, 2021, eu lembro que eu pensei, isso vai ser bom para a Graziotin. E foi exatamente isso que aconteceu. Olhando para 2021, a gente vê que continua a tendência desse lucro ser superior à média histórica da empresa. No primeiro trimestre de 2021, saiu isso aqui, ó, em relação aos resultados. A companhia cresceu 91% o lucro em relação ao mesmo período de 2020. E aí eles já falam, isso se deve principalmente ao bom desempenho das coligadas, especial a Agrato Agropecuária, e contribuiu significativamente para o resultado deste primeiro trimestre, e também o bom desempenho da Floresta e na Financeira, que complementou o bom resultado. Mas a gente vai ver que foi principalmente o setor de agropecuária. Os resultados do segundo trimestre de 2021. Continua falando aqui, ó. A safra de 2020-2021 apresentou uma ótima produtividade. Foi uma média superior às safras anteriores. E isso está impactando bastante o resultado da Graziotin. Teve uma variação de quase 3.000% no lucro desse segmento. Antes era apenas 872 mil e pulou para 26 milhões. As florestas da Graziotin também teve um faturamento e um lucro interessante, só que é um valor absoluto menor. E aqui a gente consegue ver, só até 2020, mas a participação do segmento em relação à receita total. O varejo é o carro-chefe, mas olha como a Agrato Agropecuária aumentou de 2019 para 2020. E a participação no lucro foi um aumento ainda maior em relação a 2019 para 2020. Antes era 5% e passou a ser 21% do lucro líquido da empresa. Enquanto que em 2019 o faturamento da receita líquida era 16% e passou para 21%. Então, quando a safra de milho, de soja, de algodão estiverem apresentando bons resultados, isso vai impactar bastante o resultado da Graziotin. Só para não falar que eu passei muito rápido pelo varejo, afinal é uma empresa de varejo, olha aqui, ó, as lojas GZT, que foi o conceito que inaugurou ali em 2020, tanto é que a gente vê aqui, ó, que em primeiro trimestre de 2020 não tinha nenhuma loja desse tipo, elas inauguraram até o primeiro trimestre de 2021 75 lojas. E a gente vê que parece que a empresa realmente está migrando estratégia, porque lojas individuais ela está fechando para abrir mais lojas que tem esse conceito de botar todas as marcas no mesmo local. E olha o faturamento pela rede de lojas. Isso no primeiro trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2021 continua essa tendência. No primeiro trimestre de 2021,
para o segundo trimestre de 2021, a gente vê que abriu mais 2 lojas desse tipo aqui. E o ticket médio, ou seja, o valor que os clientes em média gastam na loja, ele está aumentando, o que é bastante positivo para a empresa. Agora que vocês já têm uma boa ideia do que a empresa faz, vou deixar aqui a minha opinião. É uma empresa que parece ter uma cultura de negócio ainda bastante familiar. Os controladores são da mesma família do fundador da empresa. A gente vê que não tem nem um site de RI separado. Então, às vezes, a transparência, ou seja, o grau de informações que eles fornecem aos investidores não é tão elevado como em outras empresas. Também eles não têm uma cultura muito forte de inovação digital, embora a pandemia tenha forçado e acelerado a implementação de e-commerce em todas as suas lojas. Mas não é uma empresa que eu esperaria um grande projeto disruptivo. E é por esses fatores que eu acho que o mercado também acaba não olhando muito para ela. Geralmente ela não negocia com múltiplos muito elevados. Até eu fui olhar agora, o PL dela está bem alto, mas eu acho que é o mercado já sabendo que o resultado da agropecuária vai impactar nos próximos resultados da empresa. Enquanto o setor agro estiver indo bem, ela deve continuar apresentando resultados melhores do que a sua média histórica. Mas é claro que o setor agro é um setor cíclico, então essa ajuda extra não vai vir para sempre. E aí, me fala abaixo. Vocês conheciam a empresa? O que vocês acharam dela? Alguém aí tem ela em carteira? Bom, acho que fizemos um bom resumo sobre a empresa. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.